Olá, seja bem-vindo à nossa classe de aprendizado de compartilhamento do conhecimento adquirido na lição da Escola Sabatina. É a primeira experiência desse trimestre e você está conosco para compartilhar juntos o aprendizado dessa lição, a promessa, a aliança eterna com Deus, de Deus. Agora observe que nós temos algumas sugestões para você. Primeiro, lembre-se que nós estaremos fazendo aqui um compartilhamento do aprendizado. Não estaremos estudando a lição, mas propondo um esboço para que você possa desenvolver o tema da lição indo direto ao ponto, aproveitando os 35 minutos que a lição favorece para o nosso estudo. Então vamos iniciar. A lição dessa semana é uma pergunta e é bem sugestiva. O que aconteceu? Se você pensar na pergunta e pensar que ela deve ser respondida, então você já terá um direcionamento para a abordagem da lição na sua classe. Lembre-se que você não está estudando dia após dia a lição, você está compartilhando o aprendizado. É importante saber também que em algum momento nós vamos estudar dia a dia, em outros momentos nós vamos interagir com o tema geral da lição. Começando então com o verso para memorizar. Em alguns momentos esse verso deve ser o tema da sua abertura, mas em outros não será. Mas para essa semana é importante que você comece com o verso para memorizar. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é uma versão da Nova Almeida atualizada. Assim, diz a lição, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que deve ser enfatizado nesse tema, nesse verso? A origem. Se você tiver que escolher uma palavra-chave para a lição dessa semana, escolha origem. Qual foi a origem da humanidade? Nessa perspectiva, a origem é a imagem de Deus. Muito bem, a lição de domingo e segunda-feira, ela pode ser apresentada de uma maneira conjunta. Elas compõem um tema só e que está respondendo à pergunta o que a Bíblia ensina sobre as origens. Terça-feira, você tem um segundo tema. Observe que na tela que nós estamos apresentando uma pergunta e um verso bíblico, de maneira que você pode abordar a lição com a lição da Escola Sabatina em mãos, ou poderá abordá-la com a Bíblia em mãos. De qualquer maneira, você consegue transmitir a ideia central da lição dessa semana. Segunda pergunta, para terça-feira, que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? Lição de quarta-feira, qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? E você finaliza a sua abordagem com a pergunta de quinta-feira, uma pergunta temática voltada à esperança. Que esperança foi dada a Adão e Eva depois que pecaram? Olha, eu estou aproveitando para essa primeira lição as dicas de 4 perguntas que a lição sugere na sua introdução do sábado. Nem sempre teremos esse formato, mas para essa semana é importante que a gente responda essas 4 perguntas. E para respondê-las, você deve considerar então com a sua classe, pontualmente, uma pergunta por vez. E não divague sobre muito assunto. Esse é o ponto-chave. Você vai direto a essa informação. O que a Bíblia ensina sobre as origens? Aí sim você pode explorar melhor o verso áureo, o verso para memorizar. A criação. Nós fomos feitos à imagem de Deus. O que isso significa? Pergunte isso para a classe. Explore um pouco esse tema. Quando se fala da pergunta de terça-feira, que tipo de relacionamento queria ter Deus com a humanidade, é importante que você observe o texto de Gênesis, em que admoesta que haveria bênção sem medida. O desejo, o plano de Deus era que ele tivesse domínio sobre as coisas que ele havia criado. Então há uma confirmação no texto de que eles foram criados à imagem de Deus e Deus deu a ele o domínio para que pudesse assim vivenciar a experiência de administrar a criação de Deus. Na lição de quarta-feira, quando se fala do propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal, é importante você explorar a origem do livre-arbítrio. Deus já criou o ser humano com livre-arbítrio, mas é nesse ponto que fica bem didático a apresentação dessa escolha, quando o homem decide escolher obedecer a Deus ou não. Há uma coisa interessante nesse texto de Gênesis 2, 16 e 17. A contrafação da verdade. Satanás faz a seguinte pergunta a Adão e Eva, especificamente a Eva: é verdade que Deus disse? Então, é importante que você tenha a percepção com a classe, nesse momento da lição, que aí também tem uma origem da contra-verdade. Deus apresenta uma verdade,
vocês podem comer livremente de todas as árvores que eu criei, mas não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Essa é uma admoestação. Então nós temos a origem da criação, a imagem de Deus, a admoestação. Vocês são livres, mas a liberdade de vocês tem limite na responsabilidade. Sejam obedientes. Depois vem a prática. Terceiro ponto de quarta-feira, o livre-arbítrio. É quando Satanás persuade a Eva para que ela duvide da verdade apresentada por Deus. É verdade que Deus disse? Atente que toda contrafação da verdade coloca em xeque a própria verdade, em dúvida a própria verdade. E, finalmente, você pode considerar a lição no aspecto da reconciliação. A origem é a criação, a admoestação. Sejam prósperos, sejam abençoados, mas não esqueçam, vocês são livres, mas têm responsabilidade. O livre-arbítrio. Cuidado, você precisará fazer escolhas entre o que Deus disse e o que Deus não disse. E, finalmente, quando a gente escolhe, como foi o caso de Eva, escolheu ouvir o que Deus não disse, houve a separação, houve o rompimento de uma relação. Aqui está a origem do pecado, a origem da separação e da consequência do pecado. Mas a lição termina falando de reconciliação. Então você pode fazer a sua abordagem com a classe, finalizando com o tema da proposta de Deus para reconciliar o homem. Este te ferirá a cabeça, é a proposta da vitória de Deus sobre Satanás, ok? De maneira que você pode, então, finalizar a lição dessa semana com a sua classe participando, dando a sua contribuição nesses 4 aspectos. A origem, a criação. A origem, a admoestação, a orientação de Deus. A origem, o livre-arbítrio, como é que o homem iniciou seu processo de escolha lá no Éden. E a origem também do processo de reconciliação, quando Deus proveu para Adão e Eva um substituto. Isso é apenas o começo, mas vá direto ao ponto. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.